A todos, muito obrigado pela presença. Como sempre, temos a agradável presença do Antônio Fernando, do secretário de Clima da Municipalidade, doutor Antônio Fernando, que gentilmente cedeu e aceitou o nosso convite de participar desta reunião do Plano de Ação Climático do município de São Paulo, estratégia e defesa de sua implantação. Eu vejo hoje como este um dos principais problemas que não só São Paulo, que não só nossa capital vai enfrentar, mas que o mundo está enfrentando, já atrasado de começar a trabalhar sobre isso, porque desde 2015, quando houve a Conferência Mundial sobre Clima aqui no Brasil, já foram tomadas no papel algumas medidas para que a gente pudesse começar a minimizar o efeito do clima, mas a humanidade demora muito para reagir. E nós estamos vendo a cada dia que o clima está se mostrando cada vez mais inclemente conosco, e isso é em razão de nós mesmos fazermos coisas que poderíamos evitar. Mas, antes disso, eu quero aproveitar e cumprimentar especialmente os advogados pela data de hoje. Dia 11 de agosto é a data dos advogados. Todos gostam de advogados, tudo isso, só não gosto da hora que aparece a conta. Daí todo mundo fica preocupado. Mas antes de aparecer a conta, todo mundo vai muito ao advogado, conversa, tem ideia. Na hora que aparece a conta, daí fica realmente complicado. Como todos sabem, já de algum tempo, a CPU, através do NESA, que é comandado pelo companheiro aqui presente, Azoni, acompanha os debates e projetos de política urbana e principais tratativas e inovações no âmbito socioambiental. Dentre esses, destaca o nosso assunto de hoje, o PAN Clima de São Paulo, lançado em junho deste ano numa coletiva de imprensa virtual, cujos objetivos principais são neutralizar a emissão de gases do efeito estufa em São Paulo até 2050, adaptar aos impactos da mudança climática e tratar com equidade os ônus e os bônus da mudança do clima, auxiliando na implementação de acordos de Paris assinado em 2015. Veja, eu acho que isso tudo que nós estamos fazendo e começando a iniciar essa cruzada, vou chamar de cruzada a respeito de clima, não é mais para a nossa geração. Nós vamos passar essa geração aqui, sim, enfrentando esses efeitos, mas para as novas gerações, para os nossos filhos e netos. Portanto, nós precisamos ser conscientes. A humanidade atualmente precisa ser consciente e fazer com que realmente a gente volte a equilibrar o problema do clima. Vou passar a palavra ao responsável pelo NESA, que é o Alexandre Azoni, que está aqui conosco, que convidou o secretário Antônio Fernandes para nos falar a respeito disso. Azoni, a palavra está com você. Agradeço a presença de todos, obrigado, Bela, ainda mais com a tua presença, que nos honra aqui. E esse tema, realmente, o NESA tem uma importância muito grande dessas discussões, discussões pontuais que afetam não só a nossa cidade, como o nosso estado, como o nosso país, e com ações, a gente sempre buscou trazer discussões que realmente possam ser ativas e buscando resultado. Falar do secretário Antônio Fernando Pinheiro Pedro, que já é um amigo de algumas batalhas, e me honrou muito quando ele assumiu. Nós fizemos uma reunião logo em seguida, no dia seguinte que ele foi nomeado,
e já querendo estabelecer conexão com a associação comercial, e nada mais justo do que ele estar aqui conosco justamente para expor essa nova missão que é tão importante, sendo que, se não me engano, foi ontem, antes de ontem, saiu o relatório da ONU sobre a questão das emissões e os efeitos climáticos que estão chegando no estado de alarme. Então, eu vou passar a apresentação vai ser feita pelo secretário e as perguntas serão feitas no final. O advogado Antônio Fernando Pinheiro Pedro, advogado formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, consultor ambiental com serviços prestados ao Banco Mundial, à ONU e o governo brasileiro. Foi presidente da Comissão de Meio Ambiente da OAB, presidente do Comitê da Câmara Americana de Comércio, foi vice-presidente da Associação Paulista de Imprensa e, atualmente, secretário executivo de Mudanças Climáticas de São Paulo. Mais uma vez, eu agradeço a sua presença e a palavra é sua. Muito obrigado, Alzone, doutor Pella, senhores colegas, companheiros de mesa da Associação Comercial de São Paulo. Eu me sinto, mais do que nunca, um integrante dessa queridíssima associação e eu me sinto entre amigos hoje, conversando nessa manhã aqui fria, né? Paulistana, tipicamente paulistana, com garoa e tudo, né? Como disse o meu querido amigo, irmão Azone, a Associação Comercial está presente na nossa secretaria desde o primeiro dia, né? E fazemos questão dessa presença, não só pela proximidade, o nosso gabinete está no gabinete do prefeito, a poucos metros da Associação Comercial, né? Como também pela absoluta integração das atividades que nós estamos adotando na Prefeitura de São Paulo com os interesses da Associação Comercial de São Paulo, em especial na nossa luta pela retomada das atividades econômicas na cidade de São Paulo e, principalmente, também pela luta pela requalificação e restauração do centro da cidade, que é um empenho que a própria Associação Comercial leva adiante, né? E que conta aí hoje com o engajamento absoluto da Prefeitura de São Paulo, como é sabido de todos. A Secretaria de Mudanças Climáticas é muito nova. O Azone mesmo pôde, quando veio aqui, testemunhar, e eu quero que o doutor Pella venha também, viu, Azone, para tomar o nosso chá aqui com o doutor Teru, com o Eduardo Delamana, nem falo, porque ele é muito sofisticado e ele não vem visitar os mais pobres, viu? Mas quando ele tiver chance, faço questão que ele venha também. Mas a nossa secretaria é muito novinha, né? Ela foi criada pelo prefeito Bruno Covas em dezembro do ano passado, por decreto, mas, infelizmente, ele veio a falecer sem ter tomado ou feito a indicação do nome para essa secretaria. E o prefeito Ricardo Nunes assumiu, e a primeira nomeação do Ricardo foi justamente a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, e, para tanto, ele me convidou numa quinta-feira à noite para ocupar esse cargo. É um desafio, é uma missão. Eu aceitei. No outro dia, acordei meio que arrependido, mas o prefeito Ricardo Nunes é muito rápido, ele já tinha mandado publicar a nomeação, então não teve nem tempo para a gente poder tentar desistir, né? Tinha que seguir adiante e assumir as funções da secretaria. E elas já vieram robustas, porque logo na semana em que tomei posse, né? Eu tomei posse dia 3 de junho, logo no dia 4 já estávamos com um plano climático da cidade de São Paulo, né, sendo apresentado ao público e publicado em decreto do prefeito Ricardo Nunes logo em seguida. Então, a secretaria já veio com um plano climático para a cidade de São Paulo, estabelecendo, e nós vamos falar isso mais adiante, metas bastante ousadas, né? Dentre elas, as duas principais
estabelecer a redução das emissões de gases de efeito estufa em 50% em 2030 e zerar o marcador em 2050. Né? Sendo São Paulo a cidade que é, nós sabemos a complexidade desta missão, né? E as dificuldades que temos pela frente para dar cumprimento a essas metas. Mas, junto com o plano climático, nós recebemos outras atribuições, tais como o Plano Municipal de Mobilidade Urbana da cidade, né? A Política Municipal de Segurança Hídrica e Gestão das Águas. O prefeito Ricardo Nunes passou para a Secretaria a atribuição da Autoridade Hídrica da cidade de São Paulo. O Plano Municipal de Conservação e Recuperação das Áreas Prestadoras de Serviços Ambientais, né? Então, a política de pagamento por serviço. O plano preventivo das chuvas de verão. Então, a questão da defesa civil também passa a ser uma das atribuições em conjunto com a Secretaria de Segurança Urbana da cidade de São Paulo. O Plano Municipal de Conservação e Recuperação de Mata Atlântica, o Plano Diretor Estratégico e, obviamente, o acompanhamento da defesa dos mananciais, né? Portanto, nós temos aí uma série de atribuições muito robustas, muito graves, muito sérias, que dizem respeito, de certa maneira, a todo o universo que compõe hoje o enfrentamento da nossa cidade a um problema que é global, que é a alteração do clima em nosso planeta. Vamos começar pela questão principal. A alteração do clima, como muito bem disse o doutor Pella e reforçou o nosso amigo irmão Azoni, é uma questão que hoje muito nos afeta. Nós sentimos hoje as alterações do clima expressadas nos eventos extremos. Não basta hoje fazer frio, o frio agora passa a ser cada vez mais intenso. Não basta fazer calor, o calor é extremo. Nós temos períodos de chuvas que causam inundações hoje em grande extensão. Tivemos episódios mesmo na cidade de São Paulo em que choveu num dia o que deveria ter chovido num primeiro semestre ou, às vezes, um ano todo. Também já tivemos períodos de estiagem, como o que estamos sofrendo no atual momento na cidade de São Paulo, que pode nos levar a chegar no mês de novembro com 10% da capacidade de reservação, né, estabelecida para a nossa bacia. O que, tão somente por isso, já mostra os problemas que estamos enfrentando por conta dessas disfunções climáticas. Nós podemos, e, obviamente, muitos aqui dos nossos amigos conhecem meu posicionamento crítico e, às vezes, cético em relação a determinadas posições do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas, né? De que muitos aqui dos nossos amigos, às vezes, céticos em relação à ação humana, esses eventos. A Terra ela tem alterado o seu clima nos últimos 4 bilhões e 500 milhões de anos, né? Pelo que sabemos. Ou seja, ela não vai deixar de provocar alterações nela própria, né? Em função de eventos cósmicos e solares, né? E também por um comportamento interno que envolve, inclusive, o movimento das placas tectônicas e, obviamente, o nosso subsolo profundo. Nós já tivemos eventos de extinção em massa em períodos onde a vida foi muito mais profusa e diversa do que o período que vivemos hoje, como foi o caso do período da explodiu como nunca na face da Terra, gerando tamanho volume do período cambriacidade, que, ao se extinguir todo este período, né, e adveio o chamado período carbonífero,
Nós, hoje, né, fizemos e construímos toda a nossa matriz energética fazendo uso dos recursos do que estão aí traduzidos em petróleo e carvão, né? Então, é importante nós termos sempre em mente, afinal, somos aqui, acredito eu, em grande maioria, cristãos, né, católicos, nós devemos saber que Deus é muito maior, né, do que nós, seres humanos, né? E esta criação fantástica do universo do próprio planeta transcende em muito, né, a nossa própria vida como espécie, né? E uma tarefa aí de transformação para sabermos do nosso tamanho, das nossas possibilidades em relação a essas alterações. O fato é que há, sim, uma contribuição humana na aceleração, pelo menos das que estamos sofrendo hoje em nosso planeta. Nós estamos extraindo em grande escala, né, para queima material fóssil que causa profundas transformações na qualidade dessa atmosfera que nos mantém vivos. Também está caindo, hein, a conexão do nosso secretário, viu? Também produzimos a escala o que regime chuvas. Pois não, nós também temos ali uma coisa muito importante, que é o volume muito grande de poluição marítima que estamos provocando também. Secretário, sua conexão está um pouco instável. Esta poluição está levando a larga escala da vida marítima, da vida em nossos corais. Isto também acaba provocando alterações profundas no comportamento dos nossos oceanos. De certa maneira, isso vem interferindo na conjugação dos regimes hídricos com as correntes marítimas. E as correntes marítimas é que determinam o clima do planeta, mais do que nunca, né? E esta alteração das correntes está, de fato, interferindo diretamente no comportamento climático dos continentes. Mas, obviamente, nós verificamos sendo muito afetados em função de correntes marítimas. Não é por outro motivo que nós temos ali o evento climático muito sério na Europa, o evento climático sério nas Américas, nas três Américas, mas em especial do Norte e a do Sul. E já temos também uma alteração climática gravíssima na região da Sibéria, né? Lá no extremo norte da Ásia, com incêndios sendo provocados em áreas que deveriam hoje estar assumindo temperaturas baixíssimas, né? Que deveriam, por si só, impedir esses eventos, e não estão mais impedindo, porque a mudança do clima ali é grave, né? É muito importante nós observarmos que a Sibéria foi o local aonde se deu, segundo os geólogos, né, e estatígrafos, se deu o evento de extinção cambriano. Foi ali que houve a grande explosão em massa, em linha vulcânica, que expeliu o volume de nuvens tóxicas que acabou matando praticamente todo o planeta. É na Sibéria que nós temos os maiores depósitos de gás metano, né, mantidos sob a superfície da Terra, graças ao chamado permafrost, né, que é a superfície congelada.
esta superfície, na medida em que vai se descongelando, vai liberando uma carga tóxica muito grande sobre a nossa atmosfera. E isso, efetivamente, está nos preocupando. É por conta desses eventos em cadeia que o IPCC, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, lançou recentemente, agora nessa semana, o seu alerta, né? E como devemos trabalhar para enfrentarmos um evento que talvez seja impossível de pararmos com os esforços humanos apenas. Trabalhando localmente, aumentando a resiliência da nossa população, aumentando a resiliência de nossa economia, modificando padrões de vida, de consumo e de produção, e estabelecendo alterações no nosso meio urbano e de gestão local. É esta a função que é atribuída hoje aos governos locais dentro deste esforço de enfrentamento de mudança climática. E foi isso que São Paulo adotou para si ao entrar no chamado grupo do C40, que foi formado foi inicialmente por 40 grandes cidades do mundo, hoje já são 90 grandes cidades envolvidas nesse movimento, mas São Paulo integrou esse movimento quando eram apenas 17 cidades em 2012. E a preocupação deste movimento é fazer com que as grandes capitais do mundo comecem trabalhando os mecanismos de defesa das populações face aos eventos de mudança climática, né? Porque se nós não começarmos a agir localmente, não teremos uma resposta global eficaz para nos mantermos vivos face às alterações do clima. Muito bem. São Paulo foi pioneira na implantação de uma política municipal de mudanças climáticas. Nossa lei é de 2009. Posso falar com orgulho deste evento, porque o primeiro projeto de lei saiu da minha mesa e foi levado à Câmara Municipal pelo vereador Paulo Fange, pelo vereador Aurélio Nomura, né? e encaminhado de lei na Câmara Municipal. Este processo legislativo sofreu uma ação do Executivo, na época o prefeito era o Gilberto Kassab, e ele apresentou um substitutivo que, sendo modificado no processo, resultou na atual política municipal de mudanças climáticas. Em 2011, São Paulo sediava esta reunião do movimento C40, a integrá-lo. Em 2018, o prefeito Bruno Covas assumiu o compromisso de zerar as emissões dos gases de efeito estufa na cidade de São Paulo até 2050. E, para tanto, iniciou o processo de elaboração do plano climático da cidade de São Paulo. 2 anos depois, o plano climático ficou pronto, após envolver 200 técnicos e colaboradores, né, na sua feitura. E foi apresentado, então, em 2021, neste ano, e transformado em norma legal em decreto agora em junho. Ele é bastante interessante, porque ele envolve uma série de atividades importantes. Para vocês terem uma ideia, ele hoje tem uma meta
incondicional, que é, até 2030, reduzir em 20% em relação ao ano base de 17 e 50% em relação ao ano base de 2010. Esses dados, esses anos são importantes, que dizem respeito a 2 períodos em que se inventariou, né, as emissões de gases de efeito estufa na cidade de São Paulo. Nossa meta condicionada. Ah, tá. Ok. Eu vou tentar entrar e sair de novo, porque fui informado que vocês não estão me ouvindo direito. É isso? Ok. A conexão está um pouquinho isso. instável, secretário, está travando. Está travando, né? Deixa eu ver isso já. Entramos. Melhorou um pouco? Aparentemente, sim. Vamos lá. Obrigado, viu, Beatriz? Vamos lá. Bom, gente, nós temos, então, aquela meta incondicional, né, que é essa redução até 2030, e temos uma meta condicionada de até 2050 estabelecemos zerar as emissões de gases de efeito estufa em nossa cidade. Para tanto, nós temos 60 metas distribuídas em 43 tarefas que envolvem 18 secretarias que deverão agir integradas, né, neste plano climático. Isso envolve desde a alteração da matriz energética, da frota de carros, automóveis, ônibus e caminhões da cidade de São Paulo, até a ampliação da cobertura vegetal em nossa cidade. Tá? Nós temos ali 3 grandes gases de efeito estufa na cidade de São Paulo. 68% provém da nossa frota: ônibus, caminhões, caminhonetas, motocicletas e automóveis. 68%. 30 e pouco por cento advém das fontes estacionárias, termoelétricas, fábricas, né, pontos de geração de energia com emissão de poluentes. E o restante, aproximadamente 10% dessas emissões, advém dos resíduos sólidos produzidos em nossa cidade. Então, nós temos 3 grandes fontes de gases que nós deveremos combater nesta gestão, nessa execução do plano climático. Como fazer isso? Estruturar a secretaria de acordo com estas metas. Então, a secretaria atribuiu para si um comitê do clima, um comitê
de mudança da matriz energética, ou de gestão da mudança da matriz energética da frota de São Paulo. Montamos também um comitê consultivo, que com certeza teremos representantes da Associação Comercial integrando esse comitê para nos auxiliar a pensar as alterações necessárias nas políticas públicas. E integramos todo um comitê de gestão voltado à autoridade hídrica da cidade de São Paulo e à operação integrada de defesa das águas, que é realizada com o governo do estado de São Paulo e que envolve a defesa dos nossos mananciais e da Mata Atlântica na cidade de São Paulo. Os números são astronômicos. Vejamos. Primeiro, nós estamos inseridos numa região metropolitana que envolve outros 38 municípios, além da cidade de São Paulo. São 21 milhões de habitantes. Ou seja, metade da população do estado de São Paulo está conurbada em nossa região. 1.521.000 quilômetros quadrados. E a cidade de São Paulo conta com 12.325.000 habitantes no atual momento. Nós temos a nossa divisão territorial estabelecida em 32 subprefeituras e 96 distritos. O PIB nosso é de 699 bilhões de reais. Tá? Números que, obviamente, já foram ou deverão ser atualizados para este ano. Somos o terceiro orçamento do país, estado de São Paulo. Deixamos para trás todos os demais estados da federação. E somos a quarta capital do mundo. A nossa pontuação no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, né, nos dá a 28ª posição entre as baixo devido à profunda diversidade que temos em nossa cidade. Né? Nós ainda temos 99% de nossa população com abastecimento de água potável e conseguimos coletar os resíduos de 99% também dos nossos habitantes. Temos 30% do território recoberto por vegetação de Mata Atlântica, 48% do total de nosso território coberto por áreas verdes. A nossa meta é chegar, pelo menos até o final deste mandato, dessa gestão, com 50% de cobertura vegetal em nossa cidade. Produzimos 18.000 toneladas de resíduos diariamente. Isso equivale a 2 estados do Pacaembu lotados, né, de resíduos. Para vocês terem uma ideia, todo o sistema de gestão de resíduos da Espanha e de Portugal somados, né, chegam próximo da cidade de São Paulo. Se nós imaginarmos que a nossa frota hoje é de 14.000 ônibus concessionados, né, nós podemos ter a ideia de que a maior frota concessionada do mundo é a da cidade de São Paulo. A segunda maior frota concessionada no mundo é de Bogotá, 12.000 ônibus. Né? Dos 14.000 ônibus, temos apenas 200 ônibus com matriz energética elétrica, entre trólebus e ônibus com pilha elétrica. Né? Devemos buscar agora fazer com que a nossa frota zere o marcador até 2030. E pretendemos, segundo nosso plano de meta,
introduzir em São Paulo 2.300 ônibus elétricos até 2024. São números expressivos, tá? Mas que vão envolver aí uma atividade muito forte, muito dura, não só do município, mas também da iniciativa privada, tá? Que envolve não só as concessionárias, mas também montadoras, importadoras e toda a capacidade tecnológica, técnica das atividades do município. 34 mil, ou seja, 4 mil caminhões, né? Temos uma frota de frete quase que equivalente de ônibus concessionados, quase 14 mil veículos, né? E somamos 7.500.000 veículos da nossa cidade, 25% da frota do país, né? Então, posto isso dá a dimensão da nossa tarefa e do que deveremos começar a trabalhar. Por onde nós começamos? E aí eu queria já ir terminando a fala para que a gente possa travar um diálogo com os nossos amigos e companheiros. Por onde começamos? Fizemos um trabalho estratégico de optar por retomar uma batalha intensa contra o desmatamento na região de Mananciais. Nos últimos anos, nós perdemos 13 quilômetros quadrados de área de mananciais para os loteamentos clandestinos. São Paulo está hoje com 48% da área da reservação de água em relação ao que deveria ter, né? 10% a menos do que no ano passado. Isso significa um risco muito grande de termos uma emergência hídrica grave no abastecimento de nossa população. Portanto, nós não podemos mais adiar esta batalha de reconquista da capacidade de nossa cidade de produzir água para abastecer os habitantes. E nós temos 4 milhões de pessoas que dependem do abastecimento de água próprio da cidade de São Paulo, das regiões mananciais, em especial da nossa represa Guarapiranga e da represa Pimas. Para tanto, a Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas, por determinação do prefeito Ricardo Nunes, assumiu a coordenação das demais secretarias municipais para o combate aos loteamentos clandestinos e ao desmatamento na região de Mananciais e assumiu a coordenação executiva da operação integrada com o governo do Estado, juntamente com o comando da Polícia Militar Ambiental. Com isso, resultou, até o momento, em 2 megas operações que já foram realizadas naquela área, de maneira integrada, e pelo menos 6 operações da Guarda Civil Metropolitana e outras 6 operações grandes da Polícia Militar Ambiental, somente na região de Mananciais, no município da cidade de São Paulo. Nós estamos, assim, fazendo um trabalho muito grande, muito sério e muito difícil, porque envolve um combate grave ao crime organizado, que é o principal interessado na exploração desses loteamentos clandestinos em áreas mananciais. É um trabalho duro, difícil, e, em função disso, nós já estamos articulando não só um trabalho sério de investigação com o Estado de São Paulo, mas até mesmo envolvendo a Procuradoria-Geral da Justiça, Ministério Público Paulista. Fora isso, nós trabalhamos já para avaliar o plano de prevenção das chuvas de verão e o mapeamento das áreas de risco na cidade de São Paulo, já prevendo o outro evento extremo que teremos nos próximos meses,
que é o das chuvas intensas no início do ano que vem. Então, nós pretendemos preparar a cidade para que haja o mínimo possível de transtorno para a população com referência aos eventos das chuvas, né? Isso também fez com que a Prefeitura de São Paulo, e aí não foi um trabalho da Secretaria Executiva, mas o próprio prefeito, né, e secretários das áreas afetas, fizessem um trabalho muito intenso neste período de frio que estamos passando, conseguindo acolher a população de rua, de tal forma que nós tivemos até agora noticiado para o município uma única morte em circunstâncias que podem envolver a exposição ao frio de uma pessoa, de um sem-teto, o que é uma vitória, podemos dizer assim, né, da gestão da gestão da administração municipal no combate, né, na proteção da população de rua face ao frio. Então, o que nós pretendemos agora atuar? Primeiro, trabalhar profundamente com a ciência, com a tecnologia, buscando melhores tecnologias para aplicar a nossa frota urbana e de maneira a facilitar a troca, substituição dos veículos por veículos mais limpos nesse trabalho de zerar as emissões. 2, estamos trabalhando muito para fazer com que a cidade de São Paulo possa consumir energia de fontes limpas, que tenham o mínimo, ou se não, possam zerar as emissões de gás de efeito estufa na geração da energia. E, nesse trabalho, nós estamos contando e muito com a iniciativa privada, né? Enfim, a Zone, doutor Pella, Beatriz, o Luiz Durso, que eu estou vendo aí entrar aí na nossa tela, o Adilson, né? O Reinaldo Bittar, enfim, todos os amigos que estão aí nos vendo, o doutor Teru, a Júlia, a Vanessa, né? O Fayad, né? O general Fayad, aliás, quero dizer que daqui a pouco vou receber aqui o general Etchegoyen com uma visita, viu? E espero que o senhor venha nos visitar aqui também. Enfim, todos os nossos amigos, né? Eu quero deixar aqui a nossa secretaria aberta para a contribuição de todos vocês, né? E nos auxiliarem nesse trabalho, que vai ser um trabalho muito grande, que eu espero que seja exemplar, porque o que nós fizemos em favor de nossa cidade aqui vai repercutir, com certeza, não só no Brasil, como no mundo. Muito obrigado aí pela paciência em ter me ouvido aí nesse início aí de palestra e de conversa. Forte abraço. Obrigado. Obrigado pela participação, obrigado pela exposição. É importante saber que nós estamos com ações já coordenadas, em andamento. Essa unificação da pasta com as demais secretarias, isso é muito importante para que nós tenhamos um resultado efetivo, mostrando que até que o correspondente americano, né, de políticas ambientais já começou a discussão com os governadores, não só esperando o governo federal, mas iniciando as conversas com os governadores também, com as ações, principalmente as ações de mudanças climáticas. Isso mostra que a importância vital da cidade de São Paulo pela sua proporção e a sua pujança dentro do cenário nacional e até internacional. Fico muito satisfeito que seja você que esteja nessa condução. Conte conosco nesse sentido, nós temos ramificações e para que a gente consiga te ajudar nessa efetivação. Acho que o Dr. Pella gostaria de falar, né, doutor? Secretário, mais uma vez, uma brilhante palestra.
e reavive todas as nossas mentes aquilo que é necessário fazer para que a gente possa desculpe, individualmente auxiliarmos cada um a minimizar os problemas de clima que existem. Fiquei bastante contente em ouvir as medidas que a cidade de São Paulo já vem adotando durante esse período todo para poder começar a se enquadrar dentro disso. Surpreso com o número de ônibus e de carros de transporte que são quase iguais. Não imaginava isso de maneira nenhuma. E para enquadrar isso dentro dos efeitos climáticos vai ser uma tarefa bastante grande. Outra coisa que fiquei também bastante entusiasmado foi em saber que a quantidade de indigentes mortos durante esse período foi mínimo. Foi um, você citou. Eu acho que isso deveria ser divulgado de uma maneira muito clara, porque toda a cidade de São Paulo conhece o problema ligado a isso. Agora, secretário, duas coisas mencionadas me preocuparam. Primeiro, são as correntes marítimas, que eu sei desde algum tempo que antes a gente conhecia só El Niño, depois nós passamos a conhecer Laninha também, e sabendo o efeito que cada um faz. A primeira pergunta é: qual é o poder que nós temos, nós, seres humanos, de mudar essas influências que as correntes marítimas, El Niño e Laninha, têm conosco? Segundo, eu já conhecia, mas não da maneira clara com que o senhor colocou, a questão dos gases que estão contidos na Sibéria e que isso, com o efeito do clima, podem emanar daquele lugar e tomar conta de parte da totalidade da atmosfera terrestre. Eu gostaria de saber o que a humanidade, em geral, poderia fazer com esses dois casos, que são realmente catastróficos. São essas as duas perguntas. Bom, doutor Pelo, o senhor sabe melhor que ninguém. Aliás, eu quero aqui me solidarizar com a sua rinite, que eu também tenho, viu? Isso. Somos vítimas desse período de transformações do clima nesses últimos dias aí. Eu também estou passando mal com isso daí. O duro é que a gente tosse e as pessoas ficam assustadas e falam: olha, não é Covid, é rinite, né? Precisa avisar, né? Deixa eu me solidarizar também com uma outra questão. A preocupação que o senhor tem é a mesma que eu. Nós podemos fazer muito pouco em relação a determinadas alterações em grande escala que a Terra, de certa maneira, já sofre. O fenômeno El Niño e Laninha, por exemplo, dizem respeito às alterações da temperatura no Oceano Pacífico, mas que acabam produzindo tremendas alterações nas correntes oceânicas do Atlântico. Isso é muito engraçado, mas, ao mesmo tempo, é explicado aí, pelos especialistas, né? E isso envolve até mesmo a mudança de regime de correntes, envolvendo até mesmo a presença geográfica dos Andes, né? É muito interessante nós vermos essas alterações e como eles se processam em relação ao clima no continente sul-americano, em especial, né? Agora, o grande problema da alteração do clima no hemisfério norte, e aí nós vamos falar um pouco não só no que tange a Sibéria, mas em relação a toda a calota polar norte, sempre foi determinante. Ao contrário
da região da Calota Sul, que tem um profundo, tem um continente submerso em quase 2.000 metros de gelo, né? A calota polar norte ela é água, é mar, né? E, portanto, ela, na verdade, ela se congela, né? Mas, à medida que ela sofre um descongelamento, ela provoca alterações profundas ali no comportamento geológico local, né? Eu vou dar um exemplo. O planeta Terra sempre reagiu a essas alterações que acabam, vira e mexe, resultando em erupções vulcânicas do hemisfério norte, né? Sempre reagiu com períodos polares, com períodos glaciais, né? Então, vamos ver a história recente. Houve um período de frio muito grande no início da Idade Média. Esse período de frio resultou até mesmo no avanço dos vikings, né, que moravam ali na região norte da Europa, para a região mais central da Europa e para a região da Eurásia, né? Se a gente tem hoje os loirinhos todos lá da Rússia, né, até a Polônia, passando pelo norte da Itália, né, é por conta deste avanço, principalmente dos vikings, em relação à alteração do clima da Terra, né? Depois, isto refluiu no período da Idade Média, e nós tivemos aí um período em que nós sofremos um profundo frio, mas um período de renascença, né? E a gente observa claramente isso. Você pega gravuras do período da Idade Média e a gente verifica um período de frio. Nós pegamos os quadros pintados do Renascimento e nós vemos ali, no Renascimento, uma arquitetura que foi toda ela construída num período de veranico, né? Mas, no final do século XVIII, da metade para o final do século XVIII, nós sofremos de novo um problema que foi efeito do veranico na calota polar norte. A Islândia sofreu erupções em linha dos seus vulcões, né? E aquela erupção em linha provocou um volume enorme de poluentes, né? de pó e poeira, que fez com que o planeta reduzisse a sua temperatura média em 6 graus. E isso causou um invernico violento, quer dizer, causou um inverno, né, por conta das erupções vulcânicas e um abatimento sobre a Europa de nuvens tóxicas que causou mortandade por intoxicação na população mais velha e a perda inteira de safras e de plantações. A população sofreu com a fome, veio em massa para as capitais. Paris acabou recebendo quase 1 milhão de esfomeados e o rei convocou os Estados Gerais. O início da Revolução Francesa, portanto, se deveu a uma alteração ocorrente no clima do planeta que se abateu sobre a Europa por conta de explosões vulcânicas que ocorreram porque houve a retirada do gelo da superfície da Islândia. Veja que interessante. A queda de temperatura fez com que voltasse uma glaciação temporária na região norte da Europa. E não é por outro motivo que, se nós verificarmos os quadros pintados entre o final do século XVIII e todo o início do século XIX, nós vamos ver um inverno profundo ali refletido na arte, né? Por conta da queda da temperatura. E se hoje temos a democracia vigorando em nosso planeta, nós devemos à alteração climática ocorrida naquele período, né?
Por que eu falo isso? Porque aí eu vou, com isso, responder ao senhor. Na verdade, doutor Pella, nós não podemos fazer muita coisa em relação a essas alterações macro ocorrentes no clima da Terra, mas, obviamente, somos determinados por essas alterações, né? Acho que é importante nós termos essa consciência. Temos mais uma pergunta, que é do Avelino. Ele pergunta se haverá link interdisciplinar com aprovação de projetos edilícios e prazos, né? Bom, é uma pergunta importante. Vamos ali na questão prática agora do dia a dia, né? Nós estamos trabalhando na Prefeitura de São Paulo com a expectativa da requalificação do centro da cidade, né? E também vamos trabalhar profundamente com a busca de soluções urbanísticas na região dos mananciais e nas periferias. São duas ações. A ação por referência à região central do centro, ela foi aprovada aí nas últimas semanas, e até nesse ponto eu tenho que aqui elogiar o nosso prefeito Ricardo Nunes, é impressionante, mas nós conseguimos aprovar em massa uma série de projetos, vários deles estavam lá encalacrados na administração, no processo legislativo da Câmara Municipal e saíram em escala. Então, nós teremos aí um trabalho muito grande hoje de busca por uma melhoria das condições do centro da cidade, por um trabalho de retrofit, né, que sofrerá todo um trabalho de benefícios do ponto de vista tributário e também de compensações na área urbanística. Pretendemos trabalhar da mesma forma, analisar uma reforma profunda nas bacias do Guarapiranga e da Billings, também fazendo uso de instrumentos similares. Nós ainda não partimos, porque nós ainda precisamos acertar isso também com o governo do Estado, né, com a CDHU, né, com projetos que possam ser suportados também por organismos multilaterais. O nosso cálculo aqui, por alto, é de termos aí um custo acima de 7 bilhões para podermos fazer esse esforço de requalificação nas áreas de mananciais na cidade de São Paulo. Agora, inscritos, nós temos o Adilson e, em seguida, o Delamana. A palavra está com o Adilson. Bom dia, estão me ouvindo bem? Sim, tá. Bom dia, secretário, bom dia a todos. Parabéns aos advogados, a Sônia, o secretário, inclusive, né? Conte conosco, secretário, em que for necessário. Primeiro, né? A questão da nossa frota verde, quando ela efetivamente vai circular nas ruas, a elétrica ou com combustível não fóssil, até cumprindo as ODS, né? Inclusive, eu digo com relação também aos carros particulares, né? Que tudo bem, depende de vários governos, inclusive estadual, com relação ao ICMS, que ainda o mais barato é caro, né? Com relação ao que temos. E as ocupações que cada vez que eu vejo, eu estou na região da Chácara Santo Antônio, Brooklyn, mas cada vez que eu vou para a região lá do Grajaú, eu vejo que a coisa continua acontecendo a céu aberto e a vistas grossas, né? Por exemplo, eu fui no lado não sei que lá do céu, como que é, do Cantinho do Céu, e eu estava numa entidade lá que nós ajudamos no alto e dá para ver bem o pessoal trabalhando, né? Cortando árvores, inclusive, e aí é aquilo que o Pella vai, quando nós vamos conseguir, né?
Eu penso que quando acabar, né, quando diminuir essas questões, né, inclusive nas represas, né? Nossa represa aqui, você passa ali na Atlântica, ainda tem essas questões. É isso. Obrigado. Adilson, você tem toda a razão. Deixe-me esclarecer. Primeiro, com referência à frota. Nós temos um plano de metas aprovado na Câmara Municipal, foi apresentado pelo prefeito Ricardo Nunes. Nós devemos atingir a substituição parcial da frota concessionada de ônibus na cidade de São Paulo até 2024, introduzindo 2.300 ônibus elétricos. Isso não vai impedir que a gente busque, aliás, eu tenho feito isso nas últimas semanas, trabalhado intensamente para buscar outras tecnologias, até mesmo menos custosas e mais nacionais, né, para também auxiliar neste processo de transformação da frota concessionada. Então, o que eu já posso te garantir é 2024, 2.300 ônibus elétricos já estarão transitando pela cidade de São Paulo em substituição aos atuais. Nós pretendemos substituir toda a frota até 2030, né? E, obviamente, isso vai envolver uma série de outras tecnologias na área das concessões. Com referência à área dos aplicativos, também estamos trabalhando com o pessoal da área de aplicativos para substituir, para incentivar a substituição também das motos. As motocicletas, isso é incrível, mas as motocicletas, elas continuam poluindo tanto quanto poluíam no passado. No mesmo período em que nós tivemos um avanço profundo na mecânica, né? De maneira que hoje um motor Euro 5, que é utilizado hoje no motor a diesel dos ônibus de São Paulo, motor Euro 5, ele polui 15, 20 vezes menos do que um motor Euro 1, né? De 10, 15 anos atrás, né? E um motor a gasolina polui 26 vezes menos do que o motor das mesmas configurações da década de 80, nas motocicletas nós temos a mesma quantidade de emissão de poluentes. Então, nós precisamos pensar muito na troca, na matriz das motocicletas. E a melhor forma de resolver isso é alterar o regime tributário para as bicicletas elétricas e motos elétricas, né, para permitir que eles se tornem passíveis de serem comprados pela mesma população que faz uso das motos, né? Também estamos trabalhando em relação a isso. Com referência à frota de automóveis, a decisão estratégica já está ocorrendo por parte das próprias montadoras, né? Nós não teremos, no futuro muito próximo, mais a fabricação de motores a explosão, né? Virão agora os motores elétricos. E a busca que nós estamos tendo agora, e a Secretaria também está isso é na introdução, substituir, inclusive, as pilhas de utilização dos motores elétricos, né? Com referência à área de mananciais, nós já fizemos, como eu disse na palestra, inúmeras, ou seja, mais de uma dezena de operações no último mês, né? No último mês, não, nos últimos 2 meses, junho e julho, foram 2 meses marcados por ações em massa naquela região. Eu, pessoalmente, testemunhei a derrubada de 60 casas em 2 mega operações, uma no Grajaú, outra em Parelheiros, né? Envolvendo a primeira, a segunda, 90 policiais militares, fora equipes de demolição, fora Guarda Civil Metropolitana, fora equipe de fiscalização
Essas mobilizações, elas agora vão se tornar contínuas. Nós estabelecemos dentro do município de São Paulo uma força de pronta resposta, que vai lá, está lá, arregimentada, para atender a essas operações de repressão, tratores, caminhões, pranchas para recolhimento de material apreendido. Temos recolhido muito material apreendido, que são tratores e retroescavadeiras do crime organizado, né? E ainda equipes para demolição e para recolha de material. Outra, para tanto, é preciso que a gente se conscientize de que esta batalha está sendo travada contra o crime organizado. Esses desmatamentos, eles são feitos em escala hoje. Os indivíduos chegam de uma hora para outra, desmatam mecanicamente a região, instalam postes, instalam luz, colocam guias, sarjetas, estabelece a divisão dos lotes e as construções de primeira qualidade, o que mostra também uma alteração até mesmo no nível de consumo dessas áreas aí, que são, sim, compradas, admitindo-se o risco da adquirência de uma área irregular. É triste, é terrível, mas se nós não assumirmos que estamos trabalhando contra um fenômeno criminológico, nós não vamos combatê-lo à altura. Agora passo a palavra para o Delamana. Obrigado, Azoni. Senhoras e senhores, nós pudemos observar muito bem que o Antônio Fernando não é um neófito, conhece muito o tema, é o homem certo, do lugar certo, na hora certa. Queria fazer uma pergunta para você, Fernando. Eu entendo que a meta de renovação da frota concessionária é bastante ambiciosa, né? Você está falando aí de 2.300 ônibus elétricos até 2024 e uma renovação total até 2030. Historicamente, nós sabemos que as concessionárias, para não dizer que são totalmente refratárias a essa questão da renovação, elas têm sido, pelo menos, bastante reticentes, né? Então, eu queria te perguntar se você já vem envidando aí esforços e contatos com os concessionários nesse sentido. Delamana, é um prazer estar te vendo aí, viu, meu amigo? Estou esperando sua visita aqui, hein? Tá fundamental, viu? Deixa eu te falar uma coisa. O que nós fizemos? Vou te mostrar. Assim que eu cheguei, eu falei, bom, precisamos nos assenhorar aí dos instrumentos. Veja a data aqui. Decreto de 5 de agosto, dessa semana que entrou. O maior trabalho que nós tivemos aqui foi internamente, dentro da prefeitura, transferir para a secretaria o comitê gestor do programa de acompanhamento de substituição da frota. Esse programa gestor estava na Secretaria Municipal de Transportes. E nós fizemos um trabalho muito grande para, no menor tempo possível, trazer esse programa para dentro da... até para que ele pudesse andar com melhor independência, com maior independência, né? Nós estamos, sim, e vamos permanecer num contato muito estreito com as concessionárias, porque nós conhecemos como a coisa funciona e também compreendemos como a coisa funciona. É óbvio que nós temos uma tradição paulistana, até porque grande parte das concessionárias segue essa tradição, até por terem uma raiz lusitana similar à minha, de ser patrimonialista. Não adianta você chegar hoje para um dono de uma empresa de ônibus e falar, olha, não se preocupem mais, nós vamos uberizar aqui a frota e vamos fornecer os ônibus elétricos
para que você faça uso enquanto concessão e depois a gente recolhe e substitui a frota. Isso é o que estava sendo discutido e negociado com as concessionárias. Mas não resolve, porque o concessionário, o que ele faz? Ele usa o ônibus aqui em São Paulo, passado um período, ele substitui esse ônibus por outro mais novo, porque o padrão da nossa frota é um padrão reconhecido na América do Sul, ele é um dos melhores, né? Ele pega esse ônibus que foi utilizado aqui e vende para outra cidade, depois para outra cidade, e depois para outro país, né? Você tem ônibus usados em São Paulo que, com 10 anos de uso, vão parar no Uruguai. Então, é um negócio. Se nós não compreendemos esse ciclo econômico dos ônibus usados na cidade, nós não vamos entender o raciocínio dos concessionários, né? E é dentro desse raciocínio que nós estamos buscando trabalhar com alternativas para eles próprios. Ora, se nós vamos e estamos estabelecendo uma exigência como órgão concedente, que eles substituam a frota, nós não podemos empurrar a goela abaixo um ônibus elétrico de R$ 1.300.000 para quem costuma adquirir um ônibus a diesel por 700 mil. Como é que nós vamos fazer para alterar essa diferença? Nós precisamos também promover alternativas tecnológicas que permitam o retrofit do ônibus atual para, por exemplo, o uso de células ou de etanol ou de hidrogênio e modificação dos motores, para que o cálculo, hoje posto pela Unicamp, que já entrou em contato conosco com referência a isso, por exemplo, seria de 250 mil a 300 mil reais. É uma alternativa, entendeu? Ou seja, nós vamos oferecer um leque de alternativas tecnológicas para que a gente possa, né, permitir que a barreira financeira, né, seja utilizada para impedir ou para adiar essa substituição da matriz. A substituição virá. As tecnologias é que nós devemos agora buscar para pôr à disposição desta frota concessionada. Então, estamos trabalhando duro em cima disso, viu? Tem mais duas perguntas. Eu tenho da Júlia Marconi. Ela parabeniza e gostaria de saber se já está tendo já ação imediata e sendo aplicado referente à limitação dos efeitos de gases de estufa na cidade de São Paulo. Já está sendo feito. Nós já temos um trabalho em curso com referência a isso. Vou dar um exemplo. A busca pela matriz estacionária. Nós estamos licitando aí quase 1.000 células fotovoltaicas que estão sendo instaladas nos próprios municipais, né? Isso vai permitir que a própria prefeitura consuma menos energia de fontes poluentes, né? E buscando energias de fontes renováveis. Isso já está em curso, né? Como também já está em curso a substituição da frota. Nós já temos aí 200 ônibus elétricos transitando pela cidade, né? Não só trólebus, como ônibus a pilha. Isso também já está em curso. Então, ações já existem, né? Estão sendo efetuadas. Também temos hoje um volume recorde de instalação pela Secretaria de Subprefeituras de jardins de chuva na cidade de São Paulo, né? Isso é uma solução urbanística muito interessante, aonde a subprefeitura está quebrando o cimento e instalando um ajardinamento que permite a absorção da água nos pontos críticos aonde a cidade costumava ser inundada, né? Isso também já é um trabalho muito grande, né, que resulta também em benefícios em relação ao clima. Então, já há muitas atividades em curso, afora o combate ao desmatamento. Tem a pergunta do Teru, que é
como está o processo de despoluição dos rios Pinheiros e Tietê, e que é importante para a nossa cidade, como que ele está... Eu sei que isso é Estado, né? Mas como que está a questão do município junto com a parceria com o Estado, porque a gente tem muita questão das ligações, justamente por causa dos loteamentos clandestinos, acabam neutralizando algumas ações que estão efetivas, né? Eu tenho conversado, eu tive semana passada, aliás, queria falar para vocês, são 60 dias praticamente que a gente está à frente da secretaria, e podemos dar aí uns 40 e poucos dias úteis, né? Se não mais. Nós já fizemos mais de 200 agendamentos nesse período, né? Ou seja, um trabalho intensivo de reuniões, né? e de ações. E, dentre essas reuniões e ações, nós já trabalhamos com o sistema hídrico do Estado de São Paulo. Tivemos reuniões com o DAE, tivemos reuniões com a Sabesp, né? E com o DAE, a nossa preocupação é, sim, trabalhar bastante com referência a este tratamento da bacia da Billings, da bacia do Rio Pinheiros e a calha do Rio Tietê. O que nós vamos fazer enquanto município de São Paulo? Nós fizemos uma reunião onde eu fui conhecer, inclusive, como funcionam os centros de controle na Secretaria de Subprefeituras, na Secretaria de Segurança Urbana, e vamos montar um centro de controle similar aqui no gabinete do prefeito da Prefeitura de São Paulo. Nós estamos mapeando todas as nascentes e cursos d'água dentro do município. Estamos selecionando aquelas nascentes e cursos d'água que serão tratados e até renaturalizados para podermos resgatar a possibilidade não só de melhoria da condição ambiental, mas até mesmo de produção da água no município de São Paulo. É um trabalho sério, mas é um trabalho que parte do conhecimento geográfico da cidade, e isso nós vamos fazer e estamos fazendo, melhorando o trabalho de monitoramento georreferenciado da cidade. Isso aqui é um trabalho que a gente tem tratado com muito carinho em todos esses primeiros dias de gestão da Secretaria, consultando sistemas e analisando os sistemas existentes na cidade, para então estabelecermos, enquanto autoridade hídrica, um trabalho de resgate da produção de água dentro do município de São Paulo. Aproveitando, vou fazer uma pergunta. Como a Secretaria ela vai fazer uma gestão sobre as políticas públicas? Então, eu vejo uma questão, como foi colocada a questão dos resíduos. Hoje nós temos o contrato pela Secretaria de Serviços com a fiscalização do verde, mas quem executa é a LURB. Existem três entidades fazendo a mesma ação, e com essa interlocução de ANLURB, Secretaria do Verde e Secretaria de Serviço, a gente acaba não tendo uma ação efetiva nos descartes irregulares, apesar das subprefeituras cada subprefeitura faz a sua campanha, a LURB também faz, mas essa integração da gestão de resíduos, ela é muito importante. Eu vi que o senhor colocou essa questão de fazer uma política a política municipal, né, de resíduos estar conectada com a secretaria seria muito importante para você evitar uma fiscalização ou uma atuação de alguma empresa que pela uma secretaria que não tem autonomia para tanto e acabar com essa insegurança jurídica, né? Eu gostaria só de saber como vai ficar essa questão dos resíduos. O que nós estamos fazendo, Azone, é interessante a sua pergunta e ela vai de encontro ao que a gente está trabalhando. Por exemplo, questão dos mananciais e dos recursos hídricos. Nós trouxemos a autoridade hídrica para dentro da nossa secretaria. Com isso, a gente vai evitar o que eu chamo de ações redundantes.
Então, fiscalização territorial, que é exercida por subprefeituras e por SVMA, e também pela Secretaria de Segurança Urbana com a GCM, nós vamos orientar e coordenar, de maneira que este grupo de pronta resposta tenha sempre pelo menos 3 fiscais da Secretaria do Verde e Meio Ambiente, 2 agentes vistores da SMSUB e um componente da Guarda Civil Metropolitana Ambiental, por exemplo. Isso é o que nós já organizamos. Com a autoridade hídrica também. Estamos trabalhando direto com o Ricardo Torres, que hoje é o presidente da Regula São Paulo, né, para trazermos o trabalho da antiga Anlub, que agora está dentro da Regula São Paulo, o trabalho de regulação dos resíduos sólidos, para um trabalho próximo com o nosso, da Secretaria Executiva de Mudanças Climáticas. Por quê? Porque o PGIRS vai ficar por nossa conta. Então, o Plano Integrado de Gestão de Resíduos Sólidos, nós vamos trabalhar em conjunto com a Regula São Paulo. A nossa ideia é montar um agente regulador, né, que possa se assenhorar do sistema de economia circular na cidade de São Paulo. Ou seja, nós pretendemos trabalhar isso dentro de um ciclo econômico, né, que é o objeto de uma regulação, né? E aí encaixar melhor esse trabalho de fiscalização, não só das áreas de concessões, mas também, por exemplo, da coleta seletiva, né? Que tem uma série de atividades redundantes, mas que, de certa maneira, acabam não tirando o foco da prefeitura, que é produzir um material reciclado com a sua coleta e forçar os acordos setoriais a irem buscar esse material, né, e pagar a devida taxa, você entendeu, para o município. É o que nós vamos começar a fazer. Além de produzir energia com o lixo que nos pertence, né? Rodrigo Fittipaldi queria fazer uma pergunta. Olá, bom dia a todos, bom dia, Zone, bom dia, secretário. É um prazer estar participando aqui com vocês. Secretário, eu queria fazer uma pergunta. Eu vi uma aprovação de lei, agora, pouquinho tempo, inclusive publicada, sobre autorização de zeladoria em loteamentos irregulares da cidade de São Paulo. Nós comentamos aqui sobre esse grande problema dos loteamentos irregulares que acabam comprometendo muito a nossa questão hídrica na cidade de São Paulo, e agora a gente está com esse projeto encaminhado aí para a zeladoria nesses locais, o que acaba incentivando um pouquinho mais essa prática, porque agora você pode lotear, você tem, não que possa, mas você loteia, mas você vai ter zeladoria. E o segundo ponto, eu tive que atender uma ligação, não sei se já foi comentado. Secretário, alguma ideia sobre a vistoria veicular ambiental, como era praticada antigamente, não sei se já foi comentado, mas que tirava das ruas muitos veículos poluidores em grande escala. Muito obrigado. Paulo, boa pergunta, as duas, muito boas perguntas. Primeiro, eu também estou curioso, é um projeto de lei? É um projeto que foi promulgado agora. Inclusive, eu abri ele aqui, um projeto de lei do dia 9 de agosto, agora 17, que foi sancionado pelo prefeito, e ele está baseado na Lei 16.050/14, e ele dá alguma adequação nas suas subprefeituras, nos loteamentos precários e irregulares do município de São Paulo. Ficam autorizados os serviços de zeladoria, regularização e adequação das ruas pelas subprefeituras e pela Prefeitura de São Paulo, nos loteamentos precários e irregulares do município de São Paulo. Lei 17.594. Loteamentos precários, né? Irregulares do município. O que aconteceu aí? Isso é importante a gente saber também. Tem uma ação do Ministério Público que questiona o acesso dessas pessoas a serviços públicos, né? Porque nós temos em confronto duas questões. Primeiro, a necessidade de você trabalhar com a retirada das pessoas das áreas irregulares. Segundo, o direito subjetivo dessas pessoas a receberem os serviços públicos que são considerados essenciais, né?
E aí, o que acontece com os serviços públicos essenciais? A pessoa, mesmo que em situação irregular, ela tem direito a receber água, luz, né? Até telefonia. Né? E toda vez que você começa a entrar nessa questão, você acaba tendo problema. Então, a melhor forma foi autorizar as subprefeituras a dizer necessariamente que nós não vamos deixar de fazer o que estamos fazendo. Vou dar um exemplo. Nas operações que nós fizemos nesses últimos 2 meses, o que aconteceu? Toda vez que a gente chegava no loteamento, olha que interessante, Fittipaldi, a operação é secreta. Né? Passa lá, tem um trabalho, né? Você conhece, o trabalho lá e tal, mas é incrível. Chega, a primeira coisa que a pessoa te apresenta é um mandado judicial assinado por um juiz lá dizendo: olha, não pode demolir as moradias, tal. É impressionante como, né, assim, a operação secreta no Brasil, né, é igual a BIM, né? É o único país do mundo que faz concurso público para espião, né? Não precisa falar mais nada, né? Tá certo? Faz concurso público para espião e publica no edital. Isso que é o pior, né? Está lá. Né? Então, nesse país, você tem esse problema. Você faz a operação, fala, vou fazer lá a operação, e o juiz vai lá e dá uma liminar. Então, o que nós fizemos para derrubar as casas todas? Chegava lá e falava, olha, moradia é onde a pessoa mora, correto? Não está morando, não é moradia, derruba. Você não tem ideia das brigas que a gente está comprando com isso, entendeu? Derrubamos um monte de casa lá que não tinha moradia nenhuma. Chegam ao cúmulo, Fittipaldi, de colocar luz dentro da construção, fecha, você pega a esquadrilha da casa e tira, nem colada tá, entendeu? Com a luzinha lá dentro só para dizer que tinha ocupação. É um negócio, a atividade é fantástica, né? Que absurdo. Vamos regularizar o que é possível, né? Tá certo? O serviço de zeladoria, mas ali, se você ler o projeto, você vai ver que tem condições para aquilo. Uhum. Condições. E isso não impede de você fazer a notificação e depois derrubar. Não tem jeito. A gente lida com isso todos os dias, né? E não vai ter jeito, vai terminar em processo em algum momento, né? Infelizmente. Legal. Por isso que nós estamos trabalhando integrado com o Estado, porque a minha briga, o que acontece? Fui lá no secretário de Segurança e fui no Procurador-Geral de Justiça. Falei, pelo amor de Deus, Sarrubo, que a gente conhece o já, falei, olha, me arranje um promotor criminal para trabalhar nisso. Porque os que trabalham com as áreas de interesses difusos são difusos. Cada um pensa de uma forma, você não consegue saber qual é a área, né? Que é resolver, lógico, né? É a mesma coisa na Secretaria de Segurança. Vamos resolver de uma forma, depois a gente resolve a outra. Mas riso que a gente tem é todo dia. Você chega às 6 da manhã, você prepara o negócio, às 4 da manhã já tem um juiz que com certeza não dorme, que já emite um mandado. É uma coisa com referência à inspeção veicular. Não é normal mais nós termos aquele tipo de inspeção veicular. Aquilo a gente podia ter pensado na década de 90, tal, mas hoje não dá. Né? O que nós vamos ter no futuro muito próximo é o famoso transponder, né? E o detetor de emissão de poluentes que, em 0,6 segundos, consegue constatar com um veículo em trânsito na rua, né, que ele está emitindo acima da sua capacidade. Aí você multa e manda a multa para o endereço do proprietário. Né? Então, nós já fizemos isso com 5G, então é o que vai acontecer. Né? Então, vamos esperar mais um pouquinho, que com certeza, né, vai ser esse o mecanismo que vai ser instalado. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. A ordem dos inscritos, eu passo para a Vanessa Muniz, para fazer a sua pergunta. Em seguida, a Dilson, e depois Luiz Eduardo Durso, na sequência. Olá, bom dia a todos. Gostaria, em primeiro lugar,
mais uma vez, de parabenizar pela apresentação, de forma didática e clara, com esses objetivos tão importantes para a cidade de São Paulo, nesse contexto que a gente vem enfrentando e diante dos desafios que a gente tem que enfrentar de agora em diante nessa geração e pensando nas gerações futuras. Em relação a essa troca da frota, né, tanto em relação aos ônibus e aos automóveis particulares, eu gostaria de perguntar em relação às baterias, né, que a gente ouve dizer que é um grande entrave, né, a produção desses automóveis, além do valor também, né, a gente sabe que geralmente é um valor muito acima, né, como você mesmo mencionou a diferença, né, de um valor de um ônibus movido a diesel e um ônibus, né, com uma outra fonte energética mais limpa. Então, como que é pensada a produção e a reciclagem dessas baterias? Um grande problema que se tem pensado nesse momento. E também, eu acho que o meu microfone está travando aqui um pouquinho. Estamos ouvindo bem. Tá. Estamos ouvindo bem. Tá ótimo. E em relação à crise hídrica também, né, e energética que a gente tem enfrentado nesse ano, como que se pensa, como que será atendida essa nova demanda por energia elétrica, né? Será que as nossas hidrelétricas serão suficientes para atender essa nova demanda? Ou será que a gente terá que recorrer às termoelétricas? Enfim, como que a gente vai garantir que a energia seja limpa em todo o sentido, desde a produção até o uso final nesses novos automóveis? Muito obrigada. Obrigado, Vanessa. Deixa eu te falar. Primeira coisa, com referência à frota. Os ônibus que estão sendo adquiridos agora, a maioria deles é do BYD, são do BYD, são chineses, né? Com uma tecnologia chinesa e britânica, né? Mas o BYD, nesses contratos, ele se responsabiliza pela substituição da pilha e leva as pilhas de volta para a China. Não vão ficar aqui. Essa é a orientação, né? Agora, as baterias, elas são sim recicláveis, viu? O grande problema é que, para você fazer o trabalho de reciclagem, que envolve, inclusive, o que eles chamam lá de... Vamos lembrar de centrífuga, né? Que eles chamam. É necessário que você tenha uma escala para poder montar essa estrutura, entendeu? Então, isso daí você só vai ter se você tiver realmente uma escala suficiente para montar a estrutura de reciclagem no próprio país, né? Há a possibilidade de reciclagem. Agora, o que a gente tem que pensar, e aí a minha discussão com o pessoal todo, não só dentro da prefeitura, mas também fora, é que nós estamos num período de disrupção, né? O que acontece nesses processos tecnológicos disruptivos? Você tem um investimento muito pesado em várias rotas tecnológicas. Algumas vão ficando pelo caminho, outras permanecem. A pilha, o ônibus a pilha é uma delas. Mas quando a gente chega no ponto de disrupção, que você sobe, você rompe com a estrutura atual em direção a um outro patamar, que é o caso hoje do motor elétrico, talvez as pilhas não permaneçam, você percebe? A possibilidade de nós termos um outro tipo de sistema é muito grande. E eu acredito que a gente vai caminhar para a célula, né? A célula à base de hidrogênio ou a célula à base de etanol, como já está sendo aqui criado e produzido dentro do processo do chamado RenovaBio, né? Que envolve, inclusive, o governo federal. Então, a minha visão aqui é que nós temos que ir com muita calma na substituição da frota, nós vamos dar esse primeiro impulso, mas eu acredito que até 2030 nós teremos tecnologias diferentes, né, sendo implementadas para resolver essa questão. Certo? Passo para o Dilson, em seguida o Luiz Eduardo. Eu novamente. Secretário, fazendo uma brincadeira aí da economia circular, os ônibus estão fazendo economia circular, né? Então, mas não é isso a questão. A minha questão
Primeiro, a Chácara Santo Antônio ela é rica em veios d'água. Tanto é que nós temos, o senhor conhece, nós temos duas empresas aqui que retiram água mineral, né? Os prédios aqui nós temos outro problema, que é a construção de prédios num local que foi um areial. A Chácara Santo Antônio foi um areial. E tivemos problemas com relação até rupturas de casas, e vamos ter futuramente, se continuar dessa forma, enfim. Agora, o que acontece é a saída de água. Quando se constrói esses prédios, o que eles soltam de águas, a prefeitura multa, a subprefeitura já faz aquele processo todo e nada. E tem outras questões que não pode reutilizar água, bombear, tem uma série de coisas. Isso aqui pode ser resolvido, pode ter uma solução. Agora, outra coisa que é uma briga eterna de vários anos, a questão da coleta seletiva com compactador. As próprias cooperativas informam que aquilo não é aproveitável. Por mais que briguem, por mais que falem isso, a gente já tem uma briga aí de uns 10, 15, 20 anos para a mudança desse caminhão, que ele não é efetivo. Você separa na tua casa, tudo bonitinho, coloca lá fora, separado, o caminhão vem e mistura aquilo tudo, contamina, dizem que não, mas quem trabalha com isso contamina, e perde-se muita coisa. O que dá para fazer com relação a isso, apesar dos contratos já existentes, como foi falado aqui, colocar a gaiola, alguma coisa assim? Obrigado. Bom, Adilson, o primeiro, que a questão hoje da coleta seletiva está meio que solucionada. Quer dizer, o caminhão não é o problema do caminhão, é a coleta. Você tem a coleta dos resíduos domésticos orgânicos num dia e a coleta do material reciclado no outro, né? Então, quer dizer, essa mistura, mas essa mistura ela não ocorre, porque o caminhão que trata da coleta seletiva, ele só vai coletar o material selecionado. É óbvio que o grande problema está na educação do cidadão. Tem muita gente que acaba colocando lixo orgânico no dia que deveria estar colocando só a coleta seletiva. Isso é o que está previsto no serviço de coleta. Eu até acho que você deveria verificar. Na sua data, você tem lá no seu bairro os dias da coleta seletiva e os dias da coleta orgânica. Secretário, só um minutinho, desculpe. Não, a questão aí, eu estou falando com relação à coleta seletiva exclusivamente. Quando se coloca papelão, com vidro, com plástico, quando vai no compactador, o vidro quebra, o papelão estoura, enfim, se há aquela mistura. É isso que eu estou falando. Nós respeitamos. A separação ocorre na esteira. E hoje, se você for numa estação de transbordo, convido você, vai lá numa estação de transbordo, é feita a separação. Mesmo que chegue compactado, por uma questão de volumetria, é feita a separação. E aí é óbvio que você tem a separação, ela é feita automaticamente. Você tem o separador, né, por magnetização para separar o metal. Você tem o separador, ele passa também pela trepidação, de maneira a fazer o material fino do material grosso. E ainda tem as cooperativas lá na outra ponta, retirando o material aproveitável para elas. Isso é o que é feito hoje, né? O que a gente precisa até é ganhar escala nesse sistema. O que nós vamos fazer? Nós temos os ecoparques que estão sendo construídos pelas concessões, né, que vão otimizar esse sistema, né? E aí, com a otimização, você vai ter uma condição de catar esse material reciclado, inclusive do material orgânico. Também é feito. Se você joga o material orgânico, ele também sofre processo similar, né? A busca hoje pela recuperação do material reciclado
é um imperativo econômico, e a tecnologia também, nesse caso, está a nosso favor. Com referência à questão das águas, eu sou morador lá da Grande Julieta, então conheço bem essa região aí. E nós sabemos, aquilo lá não era só um areal, era também um lamaçal, né? Porque o Rio Pinheiros era assim, né? Ele foi corrigido, mas a verdade é que nós estamos todos ali na calha do Rio Pinheiros, né? E aquilo ali você tem um lençol freático mais superficial absolutamente contaminado, porque naquela região lá você tinha grandes fábricas e várias delas usavam desengraxantes, né? Calói, Monarch, né? Para dizer o mínimo, Olivetti, né? Uma série de grandes fábricas que sempre usaram desengraxantes, e aquilo entrou naquele lugar ali. Então, você tem o primeiro lençol contaminado e você tem um grande material rochoso, cristalino, e aí o lençol profundo, que tem uma água de boa qualidade, né? A preocupação sempre ali da área de gestão ambiental é evitar que essa contaminação acabe atingindo o fraturado da rocha e contamine essa segunda água, né? Isso é um problema. Agora, São Paulo, como um todo, tem esse problema. Por isso que eu volto a afirmar, o primeiro passo é a gente fazer um profundo mapeamento das nossas nascentes, todas elas, identificar várias delas. Se você subir a 9 de julho, você vai ver um monte de prédios que às 4h30 da tarde ligam uma bombinha e, de repente, sai uma água pura da calçada. É um negócio impressionante. A água pura. Por quê? Porque o bicho foi construído em cima de uma nascente, né? Então, nós precisamos saber onde essas nascentes estão e fazer um sistema, uma forma de proteger a recarga e recuperar essa nascente para o seu uso de abastecimento. É um trabalho complexo, mas que precisa começar a ser feito. Agora passo a palavra para o Luiz Eduardo Turso. Inclusive, já apresentando, ele é candidato ao CADES regional da Sé, e tem profundo conhecimento, tem projetos, atualmente no Rotary, tem feito ações de sustentabilidade. E te falo, Luiz, eu comecei no CADES em 2009, e tudo que eu aprendi foi vindo do CADES regional, lá da Vila Mariana, e fui ganhando muita... a parte do direito e a parte da prática, eu aprendi muito na prática. Então, e aí você é um caminho muito bom que você está trilhando, e pode contar comigo. Passo a palavra para o Luiz. Muito obrigado, Azoni. Bom dia a todos. Bom, eu, analisando essa questão da Secretaria das Mudanças Climáticas, acredito que o foco seja os gases de efeito estufa, em especial o gás carbônico, CO2. E existem alguns estudos que dizem que este gás ele é mais emitido nas regiões rurais do que na região urbana. Então, diante dessa situação, eu gostaria de perguntar ao Dr. Pinheiro Neto se existe alguma ação ou atitude vinda ou da população urbana, ou da própria prefeitura, da secretaria, que pode diminuir essa emissão da zona rural, considerando que a cidade de São Paulo tenha somente 14% de área de região rural. Dulce, o problema todo do gás carbônico é que todos nós emitimos. Então, o gás carbônico é sinônimo de vida, né? Então, toda atividade que representa a vida emite gás carbônico. Então, é óbvio que a concentração urbana emite um volume. Computar aí, no caso, se a atividade produtiva em si tem um maior volume de emissão. Carbônico, ele é utilizado no nosso dia a dia, na questão de mudanças climáticas, não como um elemento nocivo em si, mas ele é consequência. Então, é muito importante você entender que o gás carbônico
ele é um elemento de mensuração. Por exemplo, o gás que realmente é produzido em massa nas criações pecuárias é o metano. E o metano, nas relações para efeito de mensurar o trabalho do efeito estufa, o metano ele é calculado como emitida 21 toneladas de gás carbônico é o métrico. Ou seja, o elemento métrico é o gás carbônico. Se nós pensarmos nos gases de efeito estufa, há gases de efeito estufa que geram o equivalente a milhares de toneladas de gás carbônico por cada tonelada emitida desse mesmo gás, entendeu? Então, é muito importante nós entendermos que o gás carbônico ele é um padrão de medida, mas ele, ao mesmo tempo, ele existe porque ele é efeito de uma série de fatores. Nunca tivemos tanto gás carbônico do planeta quanto em períodos anteriores, como até mesmo no período cambriano, entendeu? Ou seja, por quê? Porque havia um volume de vida muito grande, né? É da mistura do gás carbônico com o oxigênio que nós temos o ar, né? Se nós tomarmos oxigênio puro, a gente morre, né? Então, é muito importante, quer dizer, há uma concentração maior de gás carbônico na atmosfera? Há, né? Mas ela é consequência da existência da vida, né? Agora, qual é o efeito estufa que nós temos aí com referência a esses gases emitidos e ao gás carbônico como um todo? É que ele tem uma capacidade molecular de reter, né, o calor, né, sem permitir que ele vá se esvaindo a atmosfera fora, né? Então, o efeito que ele produz é mais ou menos de estufa. Por isso que a gente usa o gás carbônico para essa questão. Nós temos, sim, um trabalho de agricultura urbana que a gente está desenvolvendo, grande, na cidade de São Paulo. Nós já temos 200 hortas comunitárias funcionando, sendo que das 400 hortas, das 400, 100 hortas são de alta performance, ou seja, são hortas que fazem uso de hidroponia, né? de trabalho de pergolação, né? E que produzem em alta escala as hortaliças. Eu tenho para mim que o futuro da agricultura que chegar à nossa mesa no dia a dia vai vir da cidade e não mais do campo. O campo vai se dedicar à produção de proteína vegetal e proteína animal em escala, em grande parte para exportação. Eu agradeço a participação de todos, mas faltando 10 minutos para finalizar, eu quero te agradecer mais uma vez, Fernando, por esse apoio, a nosso mesa. Você faz parte, mesmo antes de ser secretário. A nossa luta é muito boa. Conte sempre conosco, estou sempre do seu lado para o que você precisar, e a Associação Comercial também estará te auxiliando. Com a volta do Dr. Pella, eu acredito que agora a gente consiga fazer a visita presencial, né? E essa coordenação das políticas públicas é muito importante, não só na questão das ações, mas na integração de projetos. Nós sempre ficamos do lado de cá, né, com os clientes, e a gente vê que a dificuldade de empreender na cidade é muito grande. E não é por quebrar as barreiras ambientais, muito pelo contrário, que o ESG está aí. Empresas que adotam políticas socioambientais, implementando as normas jurídicas, os procedimentos ambientais, e ainda aprimorando as suas ações, mostrando a sua qualidade, ainda com governança, com transparência. Então, isso mostra que existe um caminho. O que nós temos que fazer é fazer esse caminho ficar transparente. Nós sempre discutimos a questão da criação do Código Ambiental Nacional, a questão de uma agência municipal ambiental em vez de uma secretaria. Eu acho que eu fico muito feliz com você nessa pasta de gestão, de
políticas públicas que poderá trazer grandes mudanças para a cidade. E conte comigo. Eu vou passar a palavra para o Torpella para as considerações finais. Secretário, foi muito boa a sua apresentação e nós pudemos ver a forma com que o senhor é eclético, dando até aula de história geológica para mim, naquilo que foi muito útil. E eu agradeço, porque foi muito interessante. Olha, várias perguntas ficaram paradas aqui, porque realmente, se nós tivéssemos tempo suficiente, nós íamos ficar várias horas conversando consigo, porque muito interessante realmente. Eu quero fazer dois destaques um destaque e quero fazer uma pergunta apimentada no final. O destaque que eu quero fazer é que nós temos diversos candidatos da Associação Comercial ao CADES na eleição que existirá agora neste final de semana. E quero lembrar que os eleitores do pessoal do CADES são os moradores dentro do distrito que eles moram. Então, precisaríamos fazer aí, cada um fazer um levantamento disso e pedir o voto por associado. Eu vou pedir para o Durso falar alguma coisa em torno disso. Durso, você que é candidato, e depois volta a mim para mim falar com o secretário Antônio Fernando. Por favor, Durso. Bom, primeiramente eu queria agradecer o convite para participar desse núcleo de estudos, cumprimentar a todos na figura do Antônio Carlos Pella, o vice-presidente da Associação Comercial, parabenizar também todos os advogados na figura do Dr. Pinheiro Pedro, desde o meu começo dos estudos na área, até antes do direito ambiental, nas próprias questões ambientais, ele foi uma fonte de conhecimento, uma das minhas fontes de conhecimento. E agora, recentemente, sabendo dessa eleição, né, para o Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura da Paz, que é conhecido como CADES, eu, muito interessado pelas questões ambientais, desde jovem, estive trabalhando nisso, com trabalhos voluntários nessa área e estudando bastante. Me apaixonei por isso, por uma questão de necessidade, de amor e realização, não só para essa geração, mas para as próximas, assim, como o meio ambiente é vital, ele envolve toda a questão de vida e principalmente a vida humana. Então, eu, com os meus 22 anos, ainda acadêmico de Direito, estou me candidatando a esse conselho, o CADES, e a intenção é trabalhar. Bom, depois da aula do doutor, fica até difícil falar de propostas, alguma coisa, porque a Secretaria de Mudanças Climáticas já vem com um trabalho incrível, mas a ideia é, além de trabalhar junto dessas organizações, desenvolver novas políticas públicas, avançar com as políticas públicas existentes já na subprefeitura da Sé e expandir isso para toda São Paulo, se tratar de natureza, meio ambiente, uma situação de ecossistema globalizado. Então, quanto mais fizer, independente do lugar, todos nós estaremos sendo beneficiados, né? Então, uma ideia é realmente trabalhar dessa forma. Obrigado, doutor Antônio Carlos. Não é só o Durso que é candidato ao CADES da Associação Comercial, temos vários. O que está me acenando aqui é o Adilson. O Adilson é candidato também, e nós estamos procurando a todos aqueles que são candidatos, nós estamos colocando o nosso apoio e a nossa vontade que eles sejam eleitos, porque daí poderão estar par a par conosco, para que a gente possa trabalhar junto e até com a secretaria aí, doutor Antônio Fernando. Vou fazer uma última colocação que eu sempre costumo fazer para saber. Quando o secretário vem, ele apresenta uma porção de programas, apresenta uma porção de coisas que deseja fazer, vontades que deseja colocar, a gente fica todo animado. Mas a gente sabe
pela experiência da vida e pela experiência que a gente tem, que isso tudo é tocado por dinheiro. Então, a pergunta que eu quero fazer ao senhor secretário é se a secretaria que o senhor comanda brilhantemente tem recursos para fazer todos esses programas para que a gente possa colocar em dia. Interessante a pergunta, Pela, foi muito bom. Primeiro, quero complementar, a questão do CADES é ótima, mas está a cargo da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. Essa tem verba, tem estrutura, tem condições. A minha secretaria é executiva, ela é ligada à Secretaria de Governo do município, né? Então, ela está no gabinete do prefeito. Como secretário, eu cuido das políticas públicas, mas eu não sou ordenador de despesa. Isso tem um lado bom, né? Nós sabemos disso, né? Por outro lado, é óbvio que a gente trabalha com o orçamento determinado pela Secretaria de Governo, né? Para o ano que vem ter valores, né? Para poder trabalhar com determinados programas internos dela. Mas, por enquanto, o que eu tenho feito? Trabalhando com a estrutura já existente e que envolve os orçamentos das demais secretarias e desenvolvendo acordos de cooperação com entidades, né? Principalmente fundações na área educacional, né? Para trazer projetos de gestão com mensuração estabelecida e aí sim os acordos de cooperação por meio do gabinete do prefeito da Secretaria de Governo a contrapartida da prefeitura, né? É a forma que nós encontramos para trabalhar nesse período, né? O nosso pessoal ainda é pequeno, mas eu procuro trabalhar com uma equipe de alta performance, né? Já conversamos até sobre isso com a Zone, que está aí, foi testemunha disso, né? Então, já é testemunha ocular da história, né, Zone? E é assim que a gente vai trabalhar. Eu costumo dizer o seguinte, não é o orçamento o problema. O problema é o foco e a estratégia, né? Foco e estratégia nós estamos tendo. E nós vamos buscar os resultados, né? Temos o plano, temos o foco, temos a estratégia e estamos arregimentando pessoas para essa execução. Eu fui professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco, né? Trabalhei com direito penal militar a vida toda. São duas coisas que a gente aprende nessa vida, né? Mobilizar e empregar. Mobilização e emprego. É o que a gente está procurando fazer por enquanto. A verba vai ser consequência, doutor Pela. Muito obrigado mais uma vez, doutor Antônio Fernando. Foi muito boa a sua palestra. Eu quero agradecer ao Azone, que coordena a UNESA e que o trouxe aqui, sem dúvida nenhuma. Foi muito bom. E quero agradecer aí publicamente a nossa equipe, a Bia, a Valéria e agora as nossas duas novas participantes, a Juliana e a Vanessa, que participaram desta reunião. Quero agradecer muito, muito obrigado. E tenha certeza, secretário Antônio Fernando, nós vamos procurar estar juntos para procurar resolver, tentar resolver. E resolver é outro problema. Tentar resolver aquilo que for possível da nossa parte. Muito obrigado ao senhor por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado a todos por ter estado aqui durante esse período todo. Um abraço a todos e bom dia.